Desafios da tecnologia social no contexto da produção de conhecimento científico nas instituições federais de ensino e pesquisa. Com a palavra, Carlos, Maria Elisângela, Reinaldo, Dirceu, Edilza, Alex. Boa tarde, meu nome é Reinaldo, fazer só uma rápida introdução. O nosso grupo acabou que nós produzimos 2 textos, são 2 textos introdutórios. Foi até bom que a professora Raquel colocou da possibilidade de continuar trabalhando o texto, que é um objetivo nosso, a gente sabe que ele... E por que de trabalhar 2 textos, né? Porque chegou num determinado momento do trabalho do grupo que nós ficamos numa encruzilhada do ponto de vista da pesquisa, né? De qual que seria o nosso foco de pesquisa. Se seria instituições de pesquisa e ensino, se seria a universidade, se a gente faria um estudo de caso pegando uma experiência agrícola ou não, e aí devido ao pouco tempo e a toda a dificuldade que nós tivemos em torno desse debate, nós decidimos fazer 2 textos, sobretudo discutindo a literatura. Nesse primeiro texto, a gente faz uma parte introdutória, procurando situar o que a gente entendeu sobre o CTS, nesse debate, conflito, interação, adaptação com relação ao mercado e a superação de uma pesquisa e do desenvolvimento para além de uma lógica única exclusivamente do mercado. E por aí que a gente atravessa o texto que a professora Marisângela vai trazer com mais riqueza, e o professor Castro. Só fazer uma apresentação prévia que o material proposto, o segundo material, né, que é diferente desse aqui, tem o desafio de discutir um pouquinho a proposta de um curso implantado lá no campus do IFB em Planaltina, que é o curso de agroecologia, né? Ele está disponível na plataforma já, a Edilza colocou à disposição já ele também. A gente pode dizer que ele abriria talvez aquela discussão, a discussão mais aplicada. A gente está no nível mais teórico e que essa discussão de um programa de curso sob um olhar, né, sob um foco CTS, seria então uma segunda fase para esse trabalho, né? Então, nesse momento, né, os 3 integrantes nós vamos apresentar a discussão teórica, né, propriamente dita. Bom, então, nesse desafio, né, de discutir um pouquinho a tecnologia social e esse contexto do conhecimento científico nas instituições de ensino e pesquisa, ele perpassa um pouquinho a nossa experiência, né, como professores da rede federal de ensino básico e tecnológico, né, professora do IFG Campus Lusiânia, o professor Reinaldo também, e o nosso colega Castro, ele só veio realmente a agregar nessa discussão, pois muitas das ponderações que foram apresentadas pelo colega nos fizeram também refletir um pouquinho mais a nossa prática diária, né? Então, é importante fazer essa breve contextualização, até mesmo porque nós partimos da nossa prática para pensar esse trabalho. Bom, diante disso, o trabalho está organizado, uma estrutura, né, que coloca para a gente como primeiro item ciência e tecnologia e a questão da assimetria da ciência. Essa discussão, ela encabeça uma outra posição que nós temos, e aí de maneira mais clara que nós vamos discutir, que seria a tecnologia social e a produção do conhecimento científico. Do item 3 do nosso trabalho, a gente vai trabalhar a questão do interacionismo sociotécnico e essas possibilidades de pensar, né, a tecnologia social no contexto do ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. E no ponto 4 do nosso trabalho, nós propriamente vamos fazer então aqui a crítica, né? Pensar o papel dessas instituições na produção da tecnologia social. Bom, para a gente avançar na nossa ideia aqui, eu vou passar então a palavra para o colega Castro, que vai então dar as bases dessa discussão do que seria então pensar
a tecnologia social na produção do conhecimento científico. A gente, assim, no grupo, né, adotou, né, uma perspectiva mais ampla, tá, em relação a a colocar o problema, tá, da tecnologia social, inicialmente, tá, nesse contexto de luta entre uma cultura hegemônica do capital e culturas, tá certo? Porque a humanidade não é um conjunto monolítico, são infinitas culturas que nós temos, tá? No sentido delas viabilizarem sua própria sobrevivência. Não é só um problema, tá, de eu ser rico ou ser pobre, tá? É um problema de um país, de uma comunidade, de uma associação, tá certo, qualquer, né, tá certo, de indivíduos, né, uma sociedade, tá, eles sobreviverem ou não, né, porque a cultura hegemônica, tá, ela não reconhece isso, ela só reconhece consumidores, tá certo? Então ela não reconhece pessoas, sujeitos, tá certo? As pessoas são objetos dessa cultura, né? Então, dentro desse quadro, aqui nesse ponto 1, ciência e tecnologia e a questão das assimetrias, tá? Ou assimetria, que é o grande, tá, o fato emblemático, tá certo? Enfim, o fator de caracterização, né? Se usou inicialmente uma caracterização do paradigma do cientificismo, que é o que nos jogou nessa situação, tá? Em que se apresentou 4 pontos, tá? Que desde a Revolução Científica, né, a tecnologia sempre corre na frente da ciência, tá? Primeiro tu tem tecnologia, depois é que tu tenta fazer a ciência, tá, relativa àquele segmento. Depois, a evolução da tecnologia não somente possibilita o controle dos processos, tá, mas tem um papel central para criar a percepção de controle, né? Então, a tecnologia ela tem que nos criar a sensação de que as coisas estão sob controle. Tu só vai entrar num avião se tu achar que ele não vai cair, porque se tu achar que ele vai cair, como é que tu não entra, né? Depois, e a ciência ela é tímida e geralmente fracassa na questão crucial de determinar se o seu objeto é real ou ele é meramente instrumental. Isso a gente vê porque até ali o artigo do Dagnino, que está lá naquele, naquele livro azul, tem os infinitos nomes que os antecedentes da tecnologia social já tiveram, né? Então, está sempre se criando novos segmentos, novas ciências e tal, e não se sabe se aquilo ali existe ou não existe, tá certo? Mas faz parte do jogo, tá? E por último, a ciência será sempre inconfiável como autoridade certificadora e homologadora. Ela só é confiável para o capital que precisa do carimbo da ciência para fazer as coisas que ele está fazendo, senão, tá, ele esbarraria no tal do parecer técnico, né? O capitalista teria que recuar porque não ganhou lá o laudo aprobatório e tal. Mas, para o resto, a ciência vão sempre desconfiar da ciência.
é o painel do aquecimento, que tem gente que acha que ele é manipulado, é a história sei lá, dos transgênicos, que um cientista diz que pode, outro diz que não pode, e, enfim, tá, são, como é que é, as infinitas polêmicas e controvérsias. Tá. Enfim, isso gera uma crise. Nós vivemos mergulhados nesse problema. São 500 anos que isso aí vigora, em 500 anos se acumulou uma série de pequenos problemas, né? E, claro que tem críticas sobre isso. Mas qual é o problema? Como é que vai desmontar uma coisa dessas? É um pouco complicado, né? Porque, para desmontar, tá certo? Nós teríamos que fazer o seguinte, tá? Nós teríamos que atuar em todos os centros, infinitos centros que tem, tá, de elaboração e de certificação e homologação, né, e teríamos que atuar de forma a desarmar tudo isso sem explodir o sistema, porque todo o sistema é calcado nisso, tudo funciona em relação a isso, né? Então, a questão que a gente tenta examinar é o seguinte, tá? Existe o CTS como uma crítica a esse processo, né? E mais, nós não ficamos no CTS porque o Wildson deu naquela palestra, mostrou que o CTS vai desde a crítica até a não crítica, tá certo? Tem CTS que até, como é que é? Como? Mas na vida real, porque se ensina... Não, eu digo assim, que tem... Não, eu sei, mas o que nós nos fixamos foi no movimento da tecnologia social, porque esse nós conseguimos... Não, eu vou ficar no artigo, depois, tá certo? Senão vamos ficar numa polêmica. Mas a questão toda é o seguinte, quando nós passamos para a segunda parte aqui, tá, nós fizemos a seguinte ponderação. Tá, estamos falando de tecnologia social, essa que tem interacionismo, autogestão e cultura sociotécnica. É disso que nós estamos falando, não estamos falando de outras coisas. Aí que nós começamos. A primeira coisa é o seguinte, o que seria a tecnologia social para esse viés, essa percepção, essa perspectiva, né? Então, nós colocamos que tecnologia social, para essa perspectiva, seria, tá, o resgate ou a transdução referenciada a saberes tradicionais, isto é, uma não tecnologia convencional, ou, retrospectivamente, prática cujo conteúdo técnico não é cientificamente reconhecido, pusemos cientificamente entre aspas, tá? Ou é considerado economicamente, também entre aspas, irrelevante. Tá? E aí, aqui, faltou ali, perdeu-se tá certo, de das versões, essa definição literal não vai ser encontrada na bibliografia, mas é inferida facilmente, pois está subjacente à crítica extensa endereçada à tecnologia convencional do capital. Quer dizer, se eu critico a outra por negação, tá certo? Eu estou defendendo essa posição. Não está evidenciado nesse conceito o aspecto mais importante, essencial mesmo, que a tecnologia social, podendo prescindir completamente do capital, é a tecnologia dos sem capital, tá? Ela não exerce sobre o empreendimento da ciência o julgo que o capital tem sobre o empreendimento científico. Eu não preciso ir lá e exigir que ele me justifique o que eu estou fazendo, né? Consequentemente, tá, eu posso ter uma relação com a ciência sincronizada e de interação harmônica, porque a ciência vem para me ajudar, ela não vem para me justificar, como acontece na tecnologia convencional, né? Então, aí, tá certo, o que nós vamos desenvolver até o final, tá, é sempre, tá, mostrar que a tecnologia social, tá,
ela deve e pode ter como locus e ser prioritária dentro da universidade. Porque exatamente a universidade pode ser melhor se ela focar na tecnologia social, porque é a forma de libertar a própria universidade dessa, como é que é aqui agora, há pouquinho, aqui o próprio Néder estava se estendendo, tá, que acontece, tá certo, quando a universidade lança um edital, porque o CNPq é a universidade, lança um edital sobre inclusão social, que ele acaba, tá, desperdiçando o recurso muito mais, tá certo, em sustentar a tecnologia convencional para fazer a tecnologia social, tá, do que propriamente a aplicar e até a fazer evoluir e como é que é, e melhorar, vamos dizer assim, tá certo, essas culturas sociotécnicas que são dependentes desse, né, desse aporte. E, ao mesmo tempo, a universidade é obrigada a fazer isso, porque como nós não abandonamos o paradigma do cientificismo, o único que pode certificar é a universidade. Tá? Nós não podemos, tá certo, abrir mão da universidade. Então, ela tem que ser chamada, tem que ser cobrada sobre isso, e, ao mesmo tempo, ela deveria ter até satisfação, uma certa euforia em entrar nesse processo, porque uma série de problemas que a universidade tem hoje pararia de ter se os seus clientes fossem essas culturas sociotécnicas que não querem desnaturá-la. Né? Então, essa é a nossa tese central, que aí, então, eles vão falar como é que está isso dentro da universidade hoje. Porque, claro que todos nós concordamos que não deve ser essa a compreensão, porque se fosse essa, não teríamos os problemas que temos aqui. O item 3, para evitar, talvez, porque uma das discussões que nós fizemos no grupo era justamente isso. A gente denominava, a gente iria tomar como foco, né, o projeto institutos federais, escolas técnicas ou universidades, instituições de ensino federal a nível da universidade. É lógico que a gente tem que também lembrar que os institutos, eles também têm ensino superior e têm educação superior. Então, por isso, a gente está usando a terminologia instituições federais de ensino, que é justamente para a gente pensar essa questão, já que ambas trabalham sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão, e que é realmente o nosso foco. Então, assim, para pensar como seria essa possibilidade, né, de trabalhar a tecnologia social no contexto do ensino, pesquisa e extensão, cabe lembrar que quando a gente começa a falar sobre tecnologia social, né, na nossa roda de colegas, de professores, seja para aprovar um projeto de pesquisa, né, quando chega lá um edital para submissão de um projeto, dentro do grupo, nas reuniões que nós fazemos, a primeira coisa que se pergunta é o que é tecnologia social? Né? O que é essa história de ciência, tecnologia e sociedade? Então, também aqui, eu acho que é importante lembrar que ainda é uma incógnita, né, professor? Parece que em alguns espaços fala-se muito pouco realmente do que seria efetivamente tecnologia social e a sua viabilidade. E talvez essa ignorância seja responsável por alguns problemas e algumas dificuldades, entraves que nós encontramos, seja dentro das nossas pró-reitorias de ensino ou mesmo de pesquisa, né, extensão. A gente encontra realmente muita dificuldade ainda de passar por essa barreira, né, porque existe aquele modelo, né, de projeto que está posto e que ainda não foi superado, e que, infelizmente, nós sempre vamos ter esses questionamentos. Então, se a gente propõe lá uma linha de discussão, né, dentro do nosso campus, ciência, tecnologia e sociedade, vem alguém e pergunta, vem cá, o que é isso? Né? Isso aí não existe isso. Está dentro de qual eixo aqui? É interdisciplinar. Não, mas peraí, tem que ter um foco isso aqui. Então, esse tipo de questionamento, né, ele perpassa ainda hoje as nossas instituições, e o próprio Código, né, Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós mesmos debatemos aqui, discutimos um pouquinho, ele representa esse impasse. Né? Por que é, né? Ciência, tecnologia e inovação.
né? Então, assim, já representa realmente o que hoje está posto para a gente, onde está o nosso desafio. Então, me parece que existe realmente uma distância muito grande entre os projetos que nós ainda trabalhamos nas instituições com a realidade local, né, dos nossos campos. Então, no caso de Lusiânia, por exemplo, né, nós fizemos exercício de ir até uma comunidade rural tradicional e descobrir o que tinha lá, porque realmente a gente não conhecia, o campus é novo, né, a população não conhece o campo, o que é o Instituto Federal, não sabe a dimensão disso. Fomos lá, identificamos, voltamos, mas isso aí não é uma rotina, isso não faz parte da rotina. Essa troca entre professores, alunos, a própria comunidade, né, ainda não existe, eu posso dizer assim. Se existem, são casos realmente excepcionais, que tentam talvez fugir um pouquinho desse modelo, né? A gente realmente nós ainda estamos moldados, essas instituições novas foram implantadas segundo um rigor técnico, né, científico, e é lógico que os profissionais que lá chegam também chegam munidos desse conhecimento, dessa formatação, e realmente é muito difícil de transpassar essa barreira. Nós já falamos sobre isso em um momento em que nós debatemos no curso, então esse realmente é um desafio ainda para a gente, né? Então, o desafio que o Dagnino coloca, né, quando ele diz assim, que muitas vezes se concebe a tecnologia social sob um viés paternalista, assistencialista, e às vezes isso se transforma num entrave para pesquisadores, né, iniciarem essa discussão, esse debate dentro da academia, né? Dá a impressão de que, nós já falamos aqui, dá a impressão que a tecnologia social é aquela, não quer fazer caridade, pensar em tecnologia social é fazer caridade, quando na verdade é justamente o contrário, né? E isso remonta justamente a dificuldade e a falta de conhecimento acerca desse tema, dessa proposição. Então, pensar projetos que não chegam a lugar algum, que não têm viabilidade alguma, que não representam nada, por exemplo, a Lusiânia, tanto faz, né, se eu estiver pesquisando ali análise do Ribeirão, né, química das águas do Ribeirão, sei lá, Santa Luzia. É só isso, né? A gente não consegue superar algo que está bem posto para a comunidade como um problema, que vai se relacionar com a dificuldade, a questão do saneamento básico no município, né? E uma série de outras questões que acabam vindo como consequência, né? Então, assim, uma das questões que orientam esse trecho é quais seriam, então, as possibilidades e os limites desses conhecimentos nas instituições de ensino e pesquisa e, em muitos dos casos, sistematizados justamente pelas próprias comunidades. Então, qual que é o limite? Até onde nós podemos ir, né? Quais são as possibilidades? E isso, com certeza, vai envolver a questão com a interação do espaço, a pensar a pesquisa no espaço e no tempo, trazê-la para junto do grupo, trazê-la para junto de todo um contexto, uma conjuntura econômica, social, no qual o nosso município, por exemplo, estaria inserido. Okay? Bom, e já para caminhar para o encerramento, para a gente pensar a última parte, cabe lembrar, então, que essas propostas elas nunca estão prontas, não estão prontas, e que, para a gente, hoje, né, e como o próprio professor Neder, em um de seus trabalhos, apresenta, o caminho seria pensar, então, talvez uma metodologia multidisciplinar, né, que partisse, talvez, de uma construção socioconstrutivista mesmo, né, na ideia de que você não conceba um conhecimento unitário, segundo um viés da geografia, ou da química, ou da biologia. Se eu for fazer uma análise das águas do Ribeirão Santa Luzia, olhar para esse ribeirão literalmente como, né, um objeto multidisciplinar, né? E realmente, como é que fica? Aí eu vou submeter meu projeto. Aí meu projeto está inserido em que linha de pesquisa? É a primeira coisa que acontece. Aí você bate um projeto desse, o pró-reitor liga para você e fala assim,
projeto que é esse? É multidisciplinar. Não, você tem que indicar alguma coisa aí. Não pode. Infelizmente, isso é uma realidade muito atual e recente para o nosso campus. Okay? Bom, é lógico, né, que Mohan também vai fazer as suas considerações a respeito disso, né? Pensar que é justamente uma ciência atrasada, uma ciência que acaba sendo articulada segundo um atraso, e é assim que ele coloca, né, no Ciência com Consciência, como um atraso terrível, né, pensar nessa fragmentação das áreas do conhecimento. E, para fechar, então, nosso ponto 4, vamos lá. O papel na produção da tecnologia social. Tem... Tá. Não, eu pego aqui para ficar mais fácil. Esse último ponto é que as coisas colocadas, tá certo, assim, de novo, parece que nós carecemos de um programa, né? E a gente vem a acreditar que sempre tem essa coisa, né? O governo precisa de um programa, o partido precisa de um programa, a universidade precisa de um programa, né? Mas o programa ele não dá conta daquilo que é da natureza do indivíduo, né? Se o cara for um psicopata, não adianta ter um programa pacifista que, tá certo, a coisa vai engrossar, né? Então, nós fazemos uma última tentativa de sempre problematização, porque esses temas são enormes, né? E se fossem fáceis, já tinha texto pronto, a gente não precisava escrever o artigo. Mas nós fazemos uma reflexão sobre como é que a universidade funciona, para mostrar que tanto a possibilidade do conservadorismo, como a possibilidade do progresso, né, do progresso no seguinte, do avanço, elas estão sempre em aberto na universidade. Ao contrário, talvez seja a única instituição, exatamente, porque é como o papado, né? Pode ter um papa que acabe com a igreja, tá? Mas só o papa pode acabar com a igreja, os outros não vão conseguir, porque sempre haverá o papa como última instância. E desde lá do Bacon, né, isso foi dado aos cientistas. Os cientistas ficaram com esse papel, né? Eles são os mágicos, os donos da coisa, né? E um cientista reconhece o outro, né? Quer dizer, se reunir 50 progressistas dentro da universidade e conseguir convencê-los, a nossa prioridade vai ser tal coisa, isso é impossível de ser barrado. Talvez possa ser barrado, como aqui a UNB foi barrada lá lá atrás. Mas tem que acabar com a universidade, tá? Se a universidade quiser fazer uma revolução, né? Enquanto que outra coisa, tá, em outros lugares, se tu tentar fazer a revolução, ela pode ser barrada simplesmente, tá, indo lá e tirando a cabeça da revolução, acabou a revolução, né? No caso da universidade, tem que acabar com a própria instituição, né? Então a gente faz essa reflexão, como é que a universidade vai andando, né? Como é que se cria lá uma determinada cultura dentro da universidade e morre essa cultura? Como é que essas culturas vão se difundindo umas dentro das outras? Tá certo? Nós fazemos um pequeno exercício aqui, né, que também está para o crivo aí das pessoas. Então, nós dizemos assim, a universidade ela é a oportunidade e a dificuldade para a tecnologia social. Está encerrado. Vai no sentido também do aprimoramento desses dois trabalhos,
talvez uma tentativa até de fusão, vocês aqui vejam isso, porque, em princípio, um trabalho teórico expressa um trabalho prático, que é a proposta, e que, a meu ver, elas estão interligadas, né? Uma reflexão teórica que vai fazer uma proposição do cunho prático, né? Então, não há contradição em si, mas sim uma explicitação, né? Mas isso, num contexto de 10 páginas, é muito sintético. Então, né, o que eu vou falar agora vai ser até uma tentativa de vocês procurarem refinar, né, esse pensamento, porque ele vai também dar subsídios futuramente para outros colegas e mesmo uma sinalização na área, né, do conhecimento. Quanto ao texto mais teórico, que é que está explicitamente os desafios da tecnologia social no contexto da produção do conhecimento científico nas instituições de ensino e pesquisa, vocês começam com uma reflexão sobre a questão da produção do conhecimento, da ciência, com o paradigma, só que de um modo não referenciado. Então, vocês só sinalizam o paradigma, mas não dá ao leitor todo um debate que foi aqui trazido muito bem pelo Trigueiro e pelo último, né, o professor Marcos Aurélio, que merece ser mais aprofundado. Quer dizer, essa questão do paradigma da ciência, que faz a composição com as tecnociências, que é o modelo realista, né, que o Trigueiro colocou, que faz um diálogo com o construtivismo, isso nem passou no trabalho de vocês. E mereceria, né, porque essa questão da produção do conhecimento, do saber legítimo, que é o da ciência, a produção da ciência, tem uma implicação muito grande no modo como a ciência é gerida, e o CNPq, por exemplo, concede para uns e não para outros o auxílio financeiro. O CNPq, agora, né, inclusive o grupo anterior mostrou isso, com uma preocupação tímida no governo Fernando Henrique Cardoso, né, para um fomento mais expressivo no governo do PT, tanto no Lula quanto na Dilma. No entanto, isso ainda é tímido no bojo, né, da produção, do fomento da ciência e tecnologia, do modo geral, sendo que eles também não contextualizaram, e agora eu vou voltar também explicitamente para eles, vocês precisariam situar no bojo do orçamento de CNPq quanto que isso significa, né? Porque faltou fazer esse gráfico, né? A tecnologia social, quanto que ela representa. Porque, se não me falha a memória, o orçamento do CNPq no bojo da ciência e tecnologia e na educação não representa 1%. Né? Teve uma época que chegou a 0,67%, que foi no governo do Itamar Franco, que foi o auge do auge. Né? Mas é irrisório. Né? Enquanto a educação está pedindo, fazendo um lobby para chegar a 10% do PIB, o CNPq, nos países que têm um desenvolvimento científico-tecnológico mais arrojado, como, por exemplo, a Suécia, que é a líder, né, dos organismos internacionais do Banco Mundial, investe muito mais, mas muito mais mesmo, algo próximo de 5%, 6% do PIB. Né? Então, eu me recordo nas aulas do Dagnino, quando eu fiz, né, a intervenção do Estado na economia é muito tímida no Brasil. Né? O Brasil não investe pesado em ciência. E quando investe, é na lógica da produção do conhecimento, que valoriza a ciência dura, que é a produção do conhecimento em si, pouco a ciência aplicada, que seria o seu desdobramento, e atualmente está muito orientada para o mercado, que é a inovação, que é a produção rapidamente para o mercado, e que não gera impacto na produção do conhecimento. Né? Então, há esse ato aqui. Né? Então, mereceria, né, o trabalho de vocês aprofundar um pouco mais essa questão da ciência nesse sentido. Uma outra questão agora vai
acerca da parte da proposta, né? Da proposta do trabalho 2, que é o curso de agroecologia. O curso de agroecologia ficou muito tímido. Ele ficou apenas, antes do final, com alguns parágrafos, vocês enunciando o que seria, né, uma análise de currículo, aí vocês até retomam o Wildson, mas quando vai fazer a análise mesmo, vocês não fazem a análise. Então, vocês não vão no currículo proposto e articulam os elementos do currículo a essa teoria. Enfim, não há análise. Tá? A análise não acontece. Então, o leitor fica frustrado, né? Quando vocês fazem uma série de considerações caráter teórico e quando vai fazer a análise mesmo, que é o filé mignon, digamos assim, fica abortado, né? Então, e outra, eu vou fazer uma sugestão agora de ordem metodológica mesmo. Eu substituir o final que vocês colocaram, o interacionismo sociotécnico, que seria antes, né, da parte do currículo propriamente dito, porque está no resumo que vocês vão fazer isso. Aí, quando vai no corpo do trabalho, não fazem. Então, a minha sugestão também é para a revisão dos 2 trabalhos. Então, primeiro, adensar mesmo a reflexão da ciência, né? E outra é valorizar essa parte da análise do currículo, porque o currículo da agroecologia precisa estar adequado ou não. Ninguém fica sabendo se é ou não é adequado, porque vocês não chegam no mérito. Tá? Então, era isso. E também a minha nota vai ser como anterior, 7 para a projeção de chegar a um SS, né, em 6 meses, a 1 ano, né, porque provavelmente vai virar um outro livro, e para virar livro tem que estar realmente redondo, né, o que a gente espera mesmo de um trabalho que é um curso, porque esse curso tem tempo, a gente tem que dar nota, mas isso não quer dizer que, né, o produto tenha que, né, enfim, o resultado final, né, vai gerar um livro futuramente. Então, esses trabalhos vão precisar serem aprimorados e, para isso, nós vamos estar disponibilizando a plataforma para vocês, o tempo que vocês precisarem, porque o curso tem início, meio e fim, mas não a produção do conhecimento. Essa, né, vai só ficar pronto o livro quando os trabalhos estiverem satisfatórios, pelo menos a nível de produção, para divulgação. Tá? Para a nossa tarefa aqui são 2 agora. Agora, avaliar o curso do jeito que está e depois, futuramente, publicação no livro. Então, são 2 momentos distintos. Tá? Mais alguém gostaria de falar? Bom, o grupo está de parabéns pela ousadia de tentar fazer uma integração de um tema tão amplo dentro de um arrazoado em que a análise tenha um início, meio e fim, cabeça, tronco e pés. É difícil, essa sessão aí, ela é complicada, pegando as instituições de ensino superior públicas no Brasil, federais, estaduais, locais, né? Então, aterrissar na agroecologia, de fato, tem um desafio aí que a Raquel está apontando. Agora, o que eu acho é que talvez a atenção mais criativa do texto pudesse ser exercida em torno dos currículos, da currícula, da agronomia tradicional da Revolução Verde. Perfeito. Isso, qualquer universidade federal, ou mesmo da rede dos IEFs no Brasil, que forma agrônomo
e tecnólogo de agronomia está voltada para um currículo de Revolução Verde. E aí fazer um paralelo, uma rápida descrição. Outro dia um grupo lá da UNB Planaltina de Gestão do Agro pegou o currículo do engenheiro agrônomo da UFG. Não é diferente da UNB, da Unicamp, da Exalc, enfim. O que varia? Variações regionais. Um dá ênfase para solo, o outro dá ênfase para pecuária, integração agricultura-pecuária, o outro dá ênfase para florestal. Tal. Isso aí seria uma abordagem legal. Fazer uma comparação, então, de como é que está se construindo o ensino da agroecologia como uma temática tipicamente que de rompimento da ciência normal, na acepção do Kuhn. Né? Então tem que ir lá ver, como é que começou essa história aí? A ciência normal do Kuhn seria um referencial, depois entram em campo as quadrilhas aí do CTS, que vão disseminar essa ideia do construtivismo. Está lá em Kuhn, né? Está em Kuhn. Mas, a partir do final dos anos 70, esses estudos e aplicações ficaram mais concretas, concretizando melhor essa ideia do construtivismo. Então, a ciência não é normal na física quântica, na agroecologia, na psicanálise, no N campos aí. Não é normal. Aí começa a complicar, porque são tantos os campos não normais que daqui a pouco a ciência tradicional, a ciência normal, já vai ficar um conjunto de ilhas cercados de água por todos os lados. Vai começar a afundar. Também processo que pode ser de afundar. Algumas ilhas mais fortes e tal, enfim. Então, qual é o locus na universidade do ensino CTS? Seria talvez uma passagem. Para fazer a passagem da comparação entre a agronomia e a agroecologia, você tem que ter uma ponte. Essa ponte é o ensino CTS. É como se a gente estivesse diante de um castelo medieval, lá daquelas batalhas de cruzados, né, tentando invadir um grande castelo em Damasco. E aí os cruzados têm que lançar aquelas pontes. As pontes são repudiadas, são rechaçadas a todo momento. Morre muita gente no caminho. O ensino CTS, gente, é isso. Tem muita gente tentando, mas todo mundo, a maior parte morre, não consegue emplacar isso. A maior parte das universidades contemporâneas está acontecendo isso. Por quê? É um ataque de bárbaros. É como se fosse um ataque de bárbaros. Se vocês pegassem, pegam aí na história da física, a luta entre os físicos da tradição newtoniana, da física clássica e da física quântica, foi isso, entre 50 anos de luta entre eles. Tem uma disputa aí profunda. Até hoje eles não admitem que a física quântica possa gerar uma mecânica quântica. Por quê? Porque não conseguem compatibilizar o fenômeno macro, do astronômico, com o microscópico. No fundo, diz o Niels Bohr, o problema é de narrativa. É uma disputa de narrativas. Então, nós entramos nessa disputa de narrativas fortemente. Ela é linguística? É. Ela é narrativa? É. Ela disputa nas linguagens? Sim. Matemática, o vídeo, o áudio, a literatura, tudo isso. Mas aí o que acontece? Você não pode desacreditar que os movimentos anteriores não tenham existido.
as várias tecnologias apropriadas, as várias correntes que durante os anos 50, 40, 30 tentaram essa passagem e morreram. No caso da abordagem de uma filosofia operativa, como diria, né, a métrica cartesiana aí, que o colega da filosofia na última sessão falou, a filosofia operativa dominante ainda é cartesiana, ainda é mecanicista. Não adianta o movimento popular, o movimento cultural, fazer uma distinção para não aplicação disso. Eles vão morrer na praia. Então, o Carlos tem que ser menos dispersivo. Você tem que ler mais. Leia mais essa literatura que está aí. Por quê? É essa literatura que está aí de CTS, de ensino CTS. Eles estão tentando fazer essa transposição, as pontes, para chegar no castelo. E não conseguem, são rechaçadas. A tecnologia social pode ser uma onda atual. Ela vai morrer daqui a pouco. Aí vai vir outra, não sei qual. A narrativa. Isso é história. Tem crianças que gostam de certas histórias, mais do que outras. O Renato Dagnino, nesse caso, nós estamos tensionando esse campo do CTS, do ensino CTS. Aí o que acontece? Legal, nós só vamos deixar o ensino CTS subir, só um tipo de escada vai poder subir e os colegas vão poder ensinar lá no castelo. Qual? O pessoal que faz uma das modalidades lá de ensino CTS mais neutra, mais esvaziada de conteúdos sociais e de interacionismo. Lá nas 6, 7 tipos de ensino CTS que o Wilson comenta e que a gente tem discutido também, como é que se chega nesses níveis mais sofisticados de interacionismo entre o agroecológico, o pesquisador, o cientista, o extensionista na residência. Aliás, um caso concreto, então. Como é que se faz ensino CTS de agroecologia? Essa poderia ser a terceira parte do ensaio. Aí, precisa fazer a incorporação de toda o questionamento, de toda a linha de questionamento da pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão, legal, é essa que nós herdamos da ditadura. Desde o projeto Rondon até uma extensão participativa, proativa, que faz a crítica da própria extensão na universidade. Precisamos dessa. Precisamos da pesquisa e extensão, fundamental. Porém, a pesquisa e extensão está se esgotando. Aí precisamos agora de uma passagem. Lançamos uma ponte aí que é pesquisa e extensão com residência. Pesquisa e extensão residência. O que é a pesquisa e extensão residência? É isso que vocês, nos institutos federais, fazem quando mandam os jovens para campo. E eles vão com os professores, e nós também fazemos isso, mas alguns ficam mais tempo. Aí chegamos em situações assim, liminares, da experiência da educação do campo, que, a meu ver, é um caso de ensino CTS importantíssimo. Importantíssimo. Aí na análise, talvez, a gente pudesse aprofundar como é que se faz a ponte da pesquisa com a educação do campo. Porque o problema é a educação do campo destituída de pesquisa. Nossa luta tem sido lá com os colegas, não mais agora, porque temos a residência agrária, né? Como é que você passa da pesquisa e extensão, do tempo escola, do tempo comunidade, que é a pedagogia da alternância, para o tempo residência. Aí o Rafael Vilas Boas, com os colegas do MST, professores, colegas, que são educadores do movimento, propuseram. Disseram, realmente a agroecologia é a nossa base sociotécnica.
Quando eu falo de tecnologia social para esse pessoal, e a gente entra na discussão a fundo, rapidamente eles pegam a coisa. Por quê? Está no DNA do movimento social. Identificar que a agroecologia é uma abordagem CTS. Então, o ensino CTS aí, ele nem precisa ser nomeado para os colegas da universidade. Aliás, é até bom não nomear. Nesse sentido, que bicho é esse? Não nomeia, põe em prática, né? Então, o ensino CTS com residência, associado à pesquisa, extensão e residência, ele parece que é um potencial futuro para a agroecologia, em que está se constituindo dentro de um modelo de especialização, que na FUP começou no ano passado, no início desse ano, e que já tem uma turma de 40, 50 alunos. O que eles fazem? Vão passar 1/3 do curso nas comunidades. E as comunidades têm que se estruturar para recebê-los. Aí não é, então se a universidade não tem infraestrutura, a gente não pode fazer. Não, a comunidade organizada, o assentamento, o quilombola, a aldeia indígena, a favela, o bairro popular tem que se organizar, gente. Eles têm que ter espaço para receber o pessoal de residência, de classe média, da boniteza lá, da classe média, na universidade, entendeu? Se não for assim, o pessoal não vai para lá. Não vai. Não vai, não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem rede, não tem cama, não tem um espaço de confraternização. Não sei. Vai ser um desafio o ensaio, mas eu concordo com a Raquel. Alfabetizar. Nesse caso, nós estamos diante do quê? De um problema de alfabetização, de educação básica, de cultura científica básica. O Darcy Ribeiro tem uma passagem muito legal no povo brasileiro. Ele dizia, no século XIX no século XVII apareceu uma carta aqui nas minhas mãos muito interessante. Tinha um gentil homem de uma interiorzão lá de São Paulo. E aí eles escreveram uma carta pro presidente da província dizendo, olha, aqui não queremos gentis homens analfabetos, eles mal sabem assinar a ata da Câmara dos Vereadores. Por favor, mande educadores para eles. Mas para eles, não é educação para o povão, não. Sacaram? Nós estamos ainda nessa de fazer educação no Brasil como se fosse a alfabetização dos gentis homens e gentis mulheres. Então, superar isso, no caso do ensino, da educação científica, talvez é trabalhar mais a noção de educação científica com culturas tecnológicas. Hoje já temos essas, né, aviões a jato aí fazendo esse trânsito das mídias que possibilitariam nos apropriarmos disso. A segunda parte, nós vamos fazer a apresentação com um grupo que desenvolveu essa proposta e elaborou um estudo sobre possibilidades de tecnologias sociais a partir das ações de catadores de materiais recicláveis. Adriana, Daliana, Sérgio, Priscila, Marco Aurélio e Raquel. Com a palavra. Boa tarde de novo. O grupo trabalhou com foco no movimento nacional de catadores de recicláveis. Nós fizemos um pequeno trabalho de campo. A pesquisa foi com base em entrevista, né? E aí a gente trabalhou com 4 questões abordadas e 2 questões norteadoras. Bom, eu acho que não está no trabalho, até por uma questão de espaço, a gente já está só com texto corrido, 17 páginas.
do relato que a gente tem com o movimento. O Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis, ele é muito coeso já é um movimento muito... Eu não sei se a palavra seria maduro, né? Acho que eu não gosto muito dessa palavra, mas seria isso, já é um movimento que tem uma certa experiência, que já trabalha em rede, né? Trabalha bem em rede. Isso vai ser um fator até decisivo para as conclusões que a gente vai apresentar à frente. Enfrenta grandes dificuldades hoje, e sempre enfrentou, na verdade, desde o reconhecimento da identidade do catador, do papel social e o serviço público que os catadores prestam, né? E como que essas práticas, na verdade, dos catadores, elas podem, para a gente aqui nos estudos CTS, semear ou nos dizer do que seria uma produção de tecnologia social, o uso e a apropriação de tecnologia. Isso está em risco hoje, até mesmo pela própria política nacional e pela forma como a gestão de resíduos sólidos urbanos ela vem sendo realizada. Isso é um pouco das questões que a gente vai abordar. A gente aborda um foco na incineração, né? E só para eu ser precisa nas questões norteadoras, nós nos perguntamos até que ponto as ações desenvolvidas pelos catadores de materiais recicláveis podem ser entendidas como práticas que levem ao desenvolvimento de tecnologias sociais, como enuncia o Plachtes, né, e a própria teoria crítica da tecnologia. Então, e dentro, né, ou subsequente a essa busca, em que aspectos, as práticas no âmbito do Movimento Nacional de Catadores se diferenciam de tecnologias convencionais de tratamento dos resíduos, como a incineração, que é o nosso exemplo. Há outras formas de tratamento de resíduos, mas a gente estabeleceu um foco nisso. Então, é muito importante para a gente entender como o movimento funciona e o grau de coesão que eles têm, alguns relatos que nós do grupo temos com o próprio movimento. Então, eu tive contato com a professora Tarsila, da Federal do Vale do Jequitinhonha, e ela tem uma experiência, ela é engenheira de petróleo, e ela tem uma experiência muito interessante, que é uma experiência que nos conta muito. E há um relato que é muito parecido também com o que o Kleiman fala no livro Lições de Catende, que é a interação entre o pesquisador e um sujeito de um grupo relevante, ou sujeitos de um grupo relevante, melhor dizendo, que já tem um certo grau de coesão, de identidade, já conseguem se estabelecer numa determinada autonomia nas suas práticas, né? Então, ela chegou na Baixada Santista com uma proposta para melhorar o trabalho de uma cooperativa que produz vassouras a partir de garrafas PET. Quando ela chegou lá, a primeira coisa que as pessoas mostraram para ela foi a porta de saída. Nós não te queremos aqui, nós não queremos pesquisadores, vocês só vêm aqui, fazem o trabalho de campo de vocês, escrevem os seus artigos e vão embora. Ela saiu de lá chorando, ela ainda chora quando ela conta essa parte do processo, porque não foi um contato muito interessante. E é muito bom quando, no Exocity, esse ano, eu tive no GT de resíduos sólidos, essas pessoas todas estavam lá, e eles não têm problema nenhum em se sentar, num ambiente como nós estamos aqui, e virar para o pesquisador e falar, olha, essa tabela que você está apresentando é completamente distorcida. Nós temos aqui outra perspectiva, outros números, outra forma de perceber isso aí que você está percebendo. Se você quiser conversar conosco, estamos abertos ao caso. É um grau de empoderamento muito importante para quando a gente trabalha
com esse tipo de perspectiva. Então, o que a Tarsila fez para trabalhar com a cooperativa? Ela foi num próprio catador que produz máquinas. O trabalho de fazer a vassoura era muito complicado, 90% das pessoas que faziam eram senhoras com mais de 50 anos, então aquilo era muito sofrido. E essa pessoa produz máquinas baseadas na forma de trabalho do sujeito que faz o produto. Então, ele foi lá e adaptou e construiu máquinas para isso. Daí vem o trabalho dela, junto com o professor Dagnino. Ela trabalhou junto com o Dagnino. E aí vem o trabalho dela. Então, só para a gente mostrar um pouco, introduzir quem são esses sujeitos, quem é esse grupo relevante com o qual a gente trabalhou. Isso não está no artigo, mas a gente considerou por uma questão de espaço, e a gente considerou importante, então, na apresentação, dar essa pequena introdução, assim, de como que eles funcionam, e para frente a gente vai falar das dificuldades também, né? Não é um paraíso, ao contrário. Bom, a gente trabalhou com alguns dados do Movimento Nacional, e segundo o Movimento Nacional, a gente está falando de uma população de cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil que sobrevivem da coleta e da seleção desse material para a venda. Não são eles que fazem a reciclagem, tal como a gente chama. Eles são coletadores e eles vendem esse material. Quem recicla é a indústria. Então, a gente está falando de um ator que está envolvido numa cadeia que tem a sociedade, que é aquele sujeito que consome e que descarta, o catador, que coleta e que manda esse material para uma indústria, triado, separado, a indústria que vai transformar esse material. E a gente trouxe um exemplo de transformação de material. Nesses 3 saquinhos aqui, há um processo de etapas de transformação de um material em um material sintético para fazer roupa. Eu vou passar esse material para vocês verem como é que a indústria trabalha no processamento do PET, que é nesse caso aqui. Mas os catadores, eles têm um enfoque muito grande na questão do papel e do plástico, que é o mais valioso no mercado e é o que mais consegue se reintroduzir nessa cadeia de logística reversa, que é você retira da matéria-prima, transforma a matéria-prima em um produto e esse produto consegue voltar como matéria-prima para a cadeia. Nesse cenário que a gente está falando, que tem sociedade, que tem os catadores, que tem a indústria, também tem um governo gerando políticas públicas. E a gente introduz o nosso ensaio falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aquela política que demorou quase 20 anos para sair do papel. Quando saiu em 2010, no penúltimo mês do governo Lula, que foi uma promessa do governo Lula aos catadores, devido a muita pressão e pressão dos catadores organizados enquanto uma categoria profissional. Em 2002, eles conseguiram ser reconhecidos como uma categoria profissional e eles foram inseridos na classificação de ocupações brasileiras, a CBO. Em 2005, eles já estavam com o movimento organizado e começou a participar diretamente de espaços políticos, como uma cadeira permanente no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Eles participam de um conselho na Secretaria da Presidência de Inclusão aos Catadores. Eles participaram de marchas por todo o país. Em 2010, sai a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional desenha um novo cenário para a questão dos resíduos sólidos. Ele coloca a seguinte questão: a política nacional é uma política baseada em um modelo de política de excelência em gestão de resíduos sólidos no mundo, só que no Brasil, diferente de outros países, ela inclui, no seu artigo 42, se eu não me engano, o catador como um sujeito pertinente a um processo de logística reversa. Eu faço parte de um grupo que tem um francês, o Philippe, que ele trabalha até na WWF, ele olhou a lei e ele falou: isso aqui é igual à lei da França. A única diferença é que vocês no Brasil, vocês têm um catador na lei e a gente não tem. Inclusive, a categoria que eles trabalham como catadores na França é de uma outra, de um outro mundo. Aqui no Brasil, a gente tem a questão da miséria e da pobreza e de sujeitos que sobrevivem há quase meio século só de catar o que a sociedade considera como descartável, não aproveitável, e ela classifica como lixo. Esses sujeitos, eles vão ressignificar esse lixo,
chamando de resíduos sólidos, e esse resíduo sólido é commodities porque ele transforma de novo em matéria-prima e é negociado no mercado internacional. Bom, a política nacional, belíssima, no final conseguiu sair, 19 anos depois, incluindo os catadores, e ela coloca a seguinte hierarquia para um processo de planejamento de gestão de resíduos para os estados e municípios brasileiros. Ela coloca os 3 R's como hierarquia. Primeiro a gente vai ter que reduzir, depois a gente vai ter que reutilizar, depois a gente vai ter que reciclar com a participação dos catadores, e é a grande pegada da lei. E, por fim, a gente vai trabalhar na questão de reaproveitamento energético. O reaproveitamento energético não é definido na lei o que a política brasileira define como reaproveitamento energético. Mas há 2 leituras possíveis. Uma é o aproveitamento de gás metano e butano, e 2, a incineração, que é aquele processo de queima que a gente não está acostumado no Brasil, mas a gente está acostumado de ver protestos de pessoas no mundo todo tentando fechar incineradores. Beleza. Então, a lei ela inclui um sujeito que está reconhecido enquanto categoria profissional já há alguns anos antes, e ela introduz também um outro elemento, que é a possibilidade de queima de resíduos. E aí gera um conflito, um paradoxo. Ao mesmo tempo que ela diz que os catadores vão participar da coleta seletiva, que são os municípios obrigados a incluí-los, ela diz que os municípios também podem fazer parcerias públicos-privadas com empresas, e essas empresas podem trazer para cá incineradoras. As incineradoras elas precisam de um material extremamente limpo, porque senão não funciona, o processo de queima não é de muita eficiência, e ela se alimenta principalmente de propileno e de celulose, papel e plástico. E aí você começa a ter uma briga muito grande entre os catadores de um lado, não querendo incineração, junto com o movimento ambientalista, de um outro as empresas querendo transferir tecnologia ultrapassada da Europa para o Brasil, e no meio o governo tendo que lidar com a gestão desse conflito, tendo como base uma lei que permite os 2. Só que ela coloca de forma hierárquica. E aí a gente tem um cenário de conflitos, e por isso que a gente puxa o tema tecnologia social pelos catadores e a questão da incineração, que são 2 tipos de tecnologias que dá para caracterizar. No trabalho, a gente puxou alguns elementos para subsidiar essa discussão, e aí eu gostaria que os amigos, a gente vai contribuir com alguns pontos sobre que a gente trabalhou com identidade e autogestão, faz parte desse meio que os catadores estão envolvidos enquanto catadores que estão em cooperativas e associações, ou seja, organizados. Vamos puxar o tema de tecnologia social, nossa abordagem teórica sobre esse ponto, para abordar talvez na sequência a autogestão. Então, com relação à tecnologia social, nós abordamos que seria interessante a gente entender de que tecnologia social nós estamos falando, né? Porque o conceito de tecnologia social ele é utilizado por vários segmentos, por diversos autores, de maneiras variadas. Mas nem sempre significa inclusão social. Então, nós estamos adotando aqui os princípios que Dagnino, Thomas e outros autores vêm relatando, vêm trazendo, aproveitando a fala do professor Neder, de que nessa narrativa que nós estamos vivendo, né, a tecnologia social ela permaneça, ela tem esse sentido de fato que seja significativo, porque é histórico. E o nosso grupo o escolhido, né, o nosso grupo relevante que nós analisamos, percebemos que essa tecnologia de fato está acontecendo da forma que seja uma tecnologia social e, sobretudo, que ela tenha perspectiva de inclusão. Porque Thomas ele ressalta que esses conceitos que são trabalhados eles precisam ser criticamente revisitados. Por quê? Porque, por exemplo, Dagnino, quando ele coloca o conceito de TS, ele questiona sobre a necessidade de concebê-la, destacando-a como um enfoque interdisciplinar e balizado no campo dos estudos de ciências, estudos sociais, né, da ciência e da tecnologia. E, portanto, seria, então, as tecnologias sociais um conjunto de técnicas e procedimentos associados às formas de organização coletiva que representam soluções para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida. E aí eles apontam, né, que ainda algumas instituições, universidades, centros de pesquisas, ainda não estão plenamente capacitados para desenvolver esse tipo de tecnologia.
não é isso que tem sido feito, né? De forma a tornar plenamente sustentáveis os empreendimentos autogestionários e que ela deverá avalancar e sinalizar que é preciso desenvolver um processo de sensibilização, essas instituições ainda, né? E reflexão para que elas possam, de fato, estar desenvolvendo tecnologias sociais. E aí, Thomas, né, ele coloca que algumas questões que poderiam nos levar a pensar se o que, de fato, está sendo feito é uma tecnologia social. E nós apontamos essas questões para perceber se o nosso grupo relevante, de fato, nas suas ações, nas suas práticas, está desenvolvendo tecnologias sociais, né? Entre elas, né, como desenvolver e implementar soluções tecnológicas adequadas aos contextos locais para problemas sociais. Como minimizar os riscos de disfunções e efeitos não desejados. Como articular a TS com as dinâmicas locais de emprego e mercado. Quais são as capacidades localmente disponíveis para desenvolver TS? Como incorporar ativamente usuários beneficiários finais, movimentos sociais, ONGs, cooperativas, nos processos de projeto e implementação. Como o sistema científico e tecnológico local pode apontar soluções aos problemas sociais. Como integrar os recursos humanos e científicos, tecnológicos altamente qualificados e disponíveis na geração de inovações em TS. Como administrar e avaliar programas de TS. Como gerar novas estratégias de desenvolvimento com base em TS. Então, baseado nessas questões apontadas por esse autor, e que as quais, né, já teriam algumas respostas que ele mesmo aponta, né, que são aqueles 14 elementos apresentados: co-construção, dinâmica sociotécnica, trajetória sociotécnica, processo de tradução, todos aqueles que todos nós, aqui de certa forma, conseguimos e estamos estudando, aprofundando nesses temas, mas que nos levaram, né, a entender que o nosso grupo relevante destacado ele está produzindo uma tecnologia social. Fazendo na sequência uma abordagem sobre autogestão, destacando esse aspecto como um dos aspectos fundamentais dentro desse grupo, desse ator relevante, desse grupo, para desenvolvermos ou afirmarmos sobre a possibilidade de tecnologia social nesse processo feito pelos catadores. Aproveitando o conceito que Raquel trouxe de tecnologia social, conjunto de técnicas associada à coletiva, desenvolvida por coletivos, desenvolvida por pessoas juntas, né, para a solução de problemas desse mesmo grupo, nós estamos colocando como, dentro dessas técnicas, o processo de gestão dos seus próprios empreendimentos, do seu processo de geração de renda, como um fator dos mais relevantes para realizar essa tecnologia social. Parece simples dizer autogestão como sendo uma tecnologia social, né? Que tem de tecnologia social, mas na medida que é um processo altamente social, sociotécnico, podemos dizer assim, e destacando esse processo da autogestão como um dos mais significativos dentro da adequação sociotécnica, esse aspecto da autogestão é muito relevante. Entendendo o conceito de autogestão como, de uma forma fácil de dizer, talvez, né, o oposto de heterogestão, ou heterogestão, na medida em que a heterogestão concentra a informação, domina a informação para alguns somente, e, no oposto a isso, a autogestão quer que todos os participantes do processo dominem a informação, tenham capacidade de juntar o seu conhecimento para intervir, para participar, para dominar o processo e, assim, fazer o processo sociotécnico acontecer de fato. Notemos assim que a gente se apoiou em autores como Paul Singer, economista da USP, que é, digamos assim, um guru da economia solidária no Brasil, podemos citar aspectos assim, algo mais teóricos do cooperativismo mais antigo, Joseph Proudhon, o francês lá, né, que dá essa ideia de que a autogestão é fundamental, tendo o domínio das pessoas que participam do processo, né, o controle da informação e a necessidade de um processo permanente de aprendizado. Isso é um aspecto fundamental também, que a gente considera isso na tecnologia social, também como um aspecto bem associado, né? Então, podemos dizer que a autogestão é um processo que as pessoas, os participantes, têm um controle da informação e, portanto, têm a possibilidade de participar ativamente do processo decisório e que, para isso, praticam ativamente o seu aperfeiçoamento, a sua formação constante, a sua capacitação constante.
repito, está muito associado ao processo de adequação sociotécnica, autogestão. Se nós pegarmos aqueles 7 elementos, não me engano, são 7 elementos que Danino traz na adequação sociotécnica, pelo menos 2 ali ele faz referência com bastante ênfase no aspecto autogestionário para que a adequação sociotécnica aconteça. E é nesse ponto que nós enfatizamos muito forte a necessidade, ou a possibilidade, perdão, de que esse ator relevante, os catadores, a partir do momento em que os seus empreendimentos tomam uma carga e uma evidência cada vez maior e de formação do próprio movimento mesmo, com uma ênfase do movimento a fazer formação, de que os empreendimentos sejam autogestionários, que o processo em rede seja autogestionário para fazer a tecnologia social que nós estamos cogitando como possibilidades. Bom, eu só ia complementar ali o que estava falando a colega, da questão da tecnologia social. Como ela citou vários segmentos aí, eu nomeio e o conceituo, mas assim também vários entendimentos do que realmente isso existe. Então, a gente sabe da tecnologia social dos saberes populares e tradicionais, eles existem em vários rincões assim do nosso país ou das comunidades onde são desenvolvidas, mas a gente tem que estar ciente que muitas vezes essas técnicas sociais desenvolvidas não conseguem constituir um conjunto de ações e de planejamento e de objetivo, onde não consegue desenvolver uma política sustentável para desenvolver aquela comunidade ou aquele grupo, né? Esse é um problema. Uma outra questão colocada pelo Dagnino, quando ele cita o porquê da tecnologia social, né? Ele vislumbra a questão de que a tecnologia convencional, ou que aqui boa parte das empresas aí desenvolvem, elas não são capazes de promover a inclusão social, né? Então, esse embate e essa proposta que a tecnologia social vem colocar. Acho que a Daliana vai falar, então. E eu vou enfatizar a questão da identificação do catador como um trabalhador, que isso passa para o movimento nacional a ser fundamental num processo de conquista de direitos. No entanto, não garantia, com a própria fala do Alex, que um dos problemas sérios em relação à gestão pública, mais particularmente as políticas públicas, é isso que o movimento tem trabalhado, para que seja garantido esses direitos que eles conquistaram, principalmente nesses 10 últimos anos, como a Adriana apontou essa trajetória, principalmente desde 2001, devido a um conjunto de conferências que eles participaram. E essa questão da identidade, ela já foi estudada. Eu peguei especificamente 2 trabalhos, um de Curitiba e um outro da Federal Fluminense, que é um trabalho de pesquisadoras, 3 pesquisadoras, falando especificamente lá do Jardim Gramacho, famoso lixão a céu aberto. Então, eles fazem um trabalho de valorização dessa identidade de trabalhador que foi conquista, né, foi central o propósito do próprio movimento nacional. E é tão central como eles continuam justamente a proporcionar e promover isso por meio da formação que eles realizam. Então, o movimento nacional, a gente enfatiza, escolheu eles como grupo relevante, pois eles fazem questão de cumprir até com o que a gente coloca como tecnologia social e estudamos como interacionismo, a cultura sociotécnica e a autogestão. Então, eu vou pensar alguns exemplos do quanto eles dão ênfase para essa importância da identidade como trabalhador. Então, eles têm, no processo de formação, eles fazem questão de formar o catador para formar outros catadores. Então, nessa fala da Priscila em relação às universidades, nós também, eu participei, fui com o Marco, a Adriana, a gente visitou o Festival Lixo e Cidadania, e é muito presente no discurso deles a importância que esse catador, né, deve dar para que esse discurso de autogestão, mesmo, de cooperativo, né, de cooperativismo, seja fortalecido,
cada vez mais nesse processo de formação. E quando eles falam das universidades, né, a gente pensa, né, automaticamente pensamos no interacionismo. Acho que a nossa chegada como espião lá no festival, a gente até falou, não, ao interacionismo, vamos começar. E eles fazem questão de dizer que pesquisadores vêm até ele, mas eles desejam e querem que haja algum processo de formação para si, para que eles, né, proporcionem isso para outras cooperativas. Porque o objetivo do movimento é isso, que se constituam redes, né, redes de cooperativas nos estados. Né? Existe essas intenções já sendo promovidas por um conjunto de cooperativas. Né? Em particular, a gente conheceu um pessoal de Santa Catarina. Então, em relação a esse interacionismo, né, o Néder até comentou a tecnologia social como narrativa, e eles, de fato, a gente percebe no discurso que o movimento se preocupa com essa legitimação do discurso do movimento, que por meio do trabalho das universidades e da própria Fundação Banco do Brasil, que empresta dinheiro ou doa máquinas para essas cooperativas darem continuidade a esse processo. E eles vão proporcionando essa cultura sociotécnica, criando, né, artesanatos, pensando em alternativas, sempre pensando em alternativas em relação a isso. E, ao mesmo tempo desse processo de formação, eles também se preocupam em eles estudarem. Né? Não pra, e aí há, sim, um receio de que esse processo de formação desses catadores não continue, devido ao fortalecimento político mesmo. Isso é muito claro na fala deles. Né, a gente pegou a fala do Alex em particular, mas houve uma fala, né, nos diálogos entre catadores. Tem um catador que ele é formado em engenharia civil e ele está fazendo direito. E um dos discursos dos colegas é que esse catador possa sair desse processo, porque ele tem um capital cultural que pode sair do processo de formação. No entanto, o que a gente percebe é que, então, há uma intensificação dessa identidade como trabalhador. Né? Eles fazem questão de dar visibilidade a uma identidade que era invisibilizada. Né? E aí esses artigos dessas pesquisadoras fazem questão de dizer o porquê que esses catadores foram invisibilizados e são invisibilizados por conta de existir uma identidade negativa, né, devido às condições indignas de boa parte vamos dizer assim, a origem dessa categoria, né, que é o que são os catadores. Então, essa identidade negativa, ela vai sendo desconstruída, né, e, como eu disse, central, né, passa a ser central justamente por conta da CBO. Né, eles enfatizam essa conquista como trabalhadores, catador, passa a ser essa categoria, e passam a ter a intenção de desconstruir até a própria ideia de que ele é incapaz, pelo simples fato de ser analfabeto ou ter uma formação, né, inócua, vamos dizer assim, para o trabalho, por conta de existirem atravessadores. Então, uma das lutas políticas também é para que haja políticas públicas, municipais, principalmente, que não, né, de certo modo, não proporcione a existência desses intermediários, que acabam se favorecendo por conta da não politização, não preparo, não formação desses sujeitos que catam aleatoriamente. E aí, por fim, eu quero destacar também no trabalho dessas pesquisadoras, né, a importância que se dá, né, nesse processo de formação, tal. Ele ocorre desde que esses catadores estejam associados ou participando de alguma cooperativa. Não é uma constatação, né, dessas pesquisas de que tenha que se dar, né, nesse processo de associação. No entanto, né, o que, né, parece justamente aonde eles encaminham seus trabalhos é de que, quando os catadores estão vinculados a cooperativas, eles estão vinculados a essa formação em autogestão, cultura sociotécnica e esses processos de interação.
Só mais algumas coisas para ficar claro e a gente já vai fechando por conta do tempo. Bom, o movimento nacional ele funciona da seguinte forma. Poderia ter falado antes, mas eu vou recuperar agora. São 2 representantes por regiões. Esses 2 representantes eles são eleitos e eles trocam de liderança. Existe uma diretoria de articulação nacional dentro do movimento e existe 2 representantes por regiões. Então, são 10 pessoas e essas 10 pessoas de 2 em 2 anos saem da representação para a diretoria de articulação. Mas isso é porque consegue fazer um fluxo, né, que consiga girar dentro do próprio movimento. Bom, por que coleta seletiva e por que tecnologia social? A partir do momento que os catadores eles implementam nas cidades e nos municípios um sistema de gerenciamento de coleta de resíduos, eles estão formando sim uma tecnologia social. Antes mesmo de vir um movimento ambientalista, aquele amor pela natureza, ou vir a máfia do lixo, que vê no lixo uma possibilidade de lucrar, onde ninguém mais lucrava, os catadores já faziam isso. Eles começaram a implementar a coleta seletiva, eles começaram a pensar em uma dinâmica de uma cidade e se adaptar à dinâmica dessa cidade, escolhendo as melhores rotas, fazendo com que instrumentos como a carroça, o carrinho, outros, conseguisse se adaptar a essa dinâmica dessas cidades. Eles escolhem lugares, eles formam esses lugares para conseguir coletar e manter uma certa quantidade para poder vender. Então, eles têm todo um sistema que eles implementaram e que, após a visibilidade disso como lucro, começou a se apropriar. Hoje, todo mundo fala de coleta seletiva, hoje, todo mundo fala que coletar o lixo é importante, que a questão do lixo é importante, mas eles estão nisso há muito tempo. Então, tirar do catador, achar que os municípios, por meio do governo, que implementaram uma coleta seletiva, é invisibilizar novamente o trabalho dessa tecnologia gerencial que os catadores começaram a formar. Outra questão é a transferência de tecnologia da incineradora. Bom, a Alemanha tem muitas incineradoras, a França tem muitas incineradoras, Estados Unidos tem incineradoras. Mas, se você pegar os últimos 20 anos, esses países eles começaram a diminuir a quantidade de lixos incinerados e aumentar a quantidade de lixos reciclados. Bom, o Brasil, o que o Brasil faz? O Brasil tem uma perspectiva de aumentar a questão da incineração e abaixar a questão da coleta seletiva, com catadores. Importante. Não é uma discussão entre coleta seletiva e incineradora. A incineradora precisa de coleta seletiva para funcionar. A questão é a disputa dessa garrafa aqui que está em voga. Essa garrafa ela vai ser queimada e vai virar energia, ou essa garrafa vai virar garrafa novamente. Ou outras tantas coisas. Coleta seletiva é obrigatória, vai acontecer. A questão é, no terreno político de disputa, quem vai ficar com a prioridade. E a prioridade na lei é uma prioridade social, só que na prática a gente sabe o sistema que a gente está lidando. Bom, beleza. Então, o que os Estados Unidos, Alemanha, Japão, todos esses países fazem? Fechando as incineradoras na Itália, fechando incineradoras na Alemanha. Vira alvo América Latina, África e Ásia. Esses países que começaram a implementar agora os seus sistemas de coleta passam a ser alvo de transferência de tecnologia que é ultrapassada, de tecnologia que não é ambientalmente correta, e chegam no Brasil, como em São Bernardo e Mauá, que são cidades brasileiras que já implementaram o sistema de gestão, sendo que o Brasil nem monitoramento da questão de poluição do ar tem. E uma das grandes dificuldades que existe na questão, principalmente o movimento ambientalista toca muito no assunto, é a questão de poluição do ar. O Brasil não tem controle de poluição do ar, mas essas incineradoras estão sendo implementadas mesmo assim. Então, o movimento bate muito nisso. Bom, beleza. Esse instrumento legal, que é a Política Nacional, junto com o Decreto 5.940, que obriga todos os órgãos públicos a destinar todo o material reciclado gerado em órgão público para cooperativas, faz com que as cooperativas tenham a necessidade de se adequar tecnicamente para dar conta desse decreto. Essa adequação técnica é dizer, vocês têm que ser capazes, sim, de conseguir coletar, no mínimo, 1 tonelada, 2 toneladas por semana e vender esse material. Então, os catadores passaram de um momento para outro de invisibilizados para visibilizados e com necessidade de capacidade técnica. Aí vem
a Fundação Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica implementar dinheiro nessas cooperativas para conseguir fazer com que essas cooperativas se sustentem economicamente e consigam implementar esse processo. Então, o que a Fundação Banco do Brasil fez junto com a Petrobras? Primeiro, elas implementaram 25 milhões em infraestrutura técnica e formação técnica. Depois, elas subiram esse valor, quase que duplicaram, e hoje, esse ano, em agosto desse ano, o programa da Fundação Banco do Brasil com a Petrobras, a Funasa e outros passaram para 200 milhões de reais em infraestrutura e tecnologia. Caminhão, maquinário, enfim, tudo. Só em Brasília vão ser implementados 12 centros de triagem com valor bilionário vindo do BNDES para catador. Então, os catadores estão num momento crucial de necessidade de adequação técnica a uma logística que não existia no Brasil e passa a ter, e tudo muito rápido, né? E dentro de um sistema que é capitalista. Então, imagine o circo montado e essa necessidade de se adequar e essa necessidade de se politizar e fazer essa formação política, porque eles precisam ter consciência de técnica e uma consciência política do sistema que eles estão trabalhando. Eu acho que encerramento é mais isso. Tem muitas questões, gente, é um tema polêmico. A gente quebrou cabeça muito até chegar nessas sínteses. Né? Então, acho que o artigo contempla outras coisas. Porque daí disso que a Adriana falou, abriram-se outras questões, e algumas questões que a gente até tinha colocado como norteadores e acabamos não abordando, né? Que são os riscos da gente entender, como a política entende, lixo como mercadoria, né? Então, quem se autogestionava agora vai ter a sua autogestão heterogestionada por um terceiro. Isso já está acontecendo em Curitiba, por exemplo. Tem uma empresa que terceiriza a gestão de resíduos sólidos. E essa empresa, então, gere as cooperativas. E aí as cooperativas, então, têm a autogestão colocada em risco. Daí tem a outra questão, tanto da transferência, especialmente transferência de tecnologia, e dessa ingerência, vamos colocar assim, que são os letramentos, né? A forma como os catadores e as catadoras vão conseguir se adequar a essa nova situação política é bastante preocupante, de certa maneira. E todo esse processo democrático ele pode ser colocado em risco, o processo que ele já tem estabelecido. Eu acho que é isso, né? Perfeito. Dado o avançado da hora, vamos entrar logo no debate. Ou seja, vamos pegar o gato. Vamos pegar o gato pelo. Vamos pegar o pulo do gato. Quem quer falar? Bom, vocês no final. A questão apresentada, ela resume muito claramente o dilema. Se os catadores ficarem parados, o bicho come. Se eles se mexerem, o bicho pega. Ou seja, não tem saída se não houver uma política de produção de conhecimento deles próprios. Essa é a conclusão que eu cheguei. Estou equivocado? Ou seja, se eles tiverem uma política de produção de conhecimento própria, eles vão evitar que eles se tornem subcontratados por uma empresa que vai gerir as cooperativas. É óbvio. Então, tal como acontece com o maior movimento social brasileiro, que é o Movimento Sem Terra, eles tiveram que partir também para produzir conhecimento com a sua condição de origem de classe e fizeram uma aliança sociotécnica com a Universidade Brasileira. Essa aliança sociotécnica ela ganhou diferentes níveis de institucionalidade, mas virou política pública, que é uma política de educação do campo, hoje reconhecida como uma das
linhas da Secretaria de Ensino Superior do MEC. Não é mais um programa especial. Ela é parte da CESU. Né? E, portanto, eles vêm, os programas de licenciatura de educação do campo no Brasil começaram com 4, foram para 14 e agora, no ano passado, esse ano, viraram 44 universidades que trabalham com essa ótica das escolas de formar educadores do campo. Agora, como é que eles estão se virando para isso? Para tornar essa aliança sociotécnica realidade. Tem que construir em cada assentamento, por exemplo, uma escola. Não tem jeito. Tem que construir. Eles próprios têm que construir com as parcerias necessárias. No caso das cooperativas e das associações de catadores, obviamente não daria para cada cooperativa ter o seu núcleo bem estruturado de ensino, de educação e tecnologia social, por exemplo. Mas daria para haver uma coordenação aí, num esquema de confederação dessas associações, em que eles tivessem acesso a um programa e as pessoas que têm especialidades próprias conseguissem integrar a narrativa deles. Isso é uma viabilidade ou é uma utopia? Devolvo a bola para vocês. No final do artigo, inclusive, passou na nossa formulação final, a gente acho que não deixou isso muito claro. Uma das coisas que a gente debateu entre o grupo e que a gente colocou, eu acho que vai ser sua pesquisa no mestrado, né, Adriana? É a possibilidade de uma pedagogia dos catadores, como a já existência dessa pedagogia na falta da sistematização, como já foi feito, como o MST já fez. A gente coloca isso. A quantidade, a capacidade, a forma, a qualidade. O Cataforte tem já um processo contínuo, estruturado de capacitação dos catadores. A questão é que esse processo contínuo estruturado, ele não cumpre necessariamente essa nova exigência de adequação técnica que os catadores estão sofrendo. E um ponto também da identidade que o movimento traz, que é importante, é o resgate histórico do papel das pessoas que trabalham, sempre trabalharam com o que a gente chamava de lixo e hoje chama de resíduo, na urbanização brasileira. Sempre. O movimento começa ali anos 80, 90, mas o lixo ele sempre foi um problema na urbanização de qualquer lugar urbano. E no caso do Brasil, a gente sempre teve a produção da miséria e o trabalho como catador vinculado a um sujeito que seria o que nós chamamos de mendigo. O movimento ele resgata esse histórico e ressignifica essas possibilidades. Essa própria ressignificação ela já parte para um outro processo de produção ou de empoderamento para a produção do próprio conhecimento, minha perspectiva, que seria muito importante ser sistematizado, enfim. Aí talvez a aliança, concordo plenamente, que a gente não abordou isso no artigo, no final do artigo. Espere daqui a 2 anos eu respondo essa pergunta. Daqui do final do mestrado. Bom, essa disputa da garrafa PET, que é a disputa em torno da mercadoria, ela também pesa bastante. Como é que
na construção dessas alternativas para a educação, numa perspectiva de tecnologia social, a pedagogia não fique dissociada da abordagem CTS, né? Então, nesse sentido aí, dá para pegar a prática, sei lá, da Fundação Banco do Brasil, por exemplo, e verificar como é que tem sido a demanda deles lá no programa Cataforte, de qualificação, de associativismo, cooperativismo, o que tem sido a tônica. Talvez a experiência Cataforte pudesse, de fato, ser uma experiência modelar, exemplar para iluminar essa dificuldade. Mais ainda, a pedagogia, em que medida a pedagogia está integrada com as disciplinas sociotécnicas, que é o maior desafio. Hoje, de 10 anos para cá, o movimento agrário, o movimento rural, o movimento do campo, está incorporando a base sociotécnica da agroecologia. Então, estão juntando a pedagogia tradicional da educação do campo com a pesquisa. Essa ênfase, os elementos da educação popular são a sustentação da pedagogia de alternância, são sustentação da pedagogia da autogestão também, podemos chamar assim, que é uma base teórica forte que nós temos aí desenvolvida já e deve servir de apoio, início pelo menos, para essa interseção pedagogia e CTS. Provavelmente foi dito pelo nosso companheiro aqui que fez a abordagem da química, o professor... Numa das sessões, o Wilson chamou atenção para esse aspecto. O pessoal que veio da pedagogia do campo, da educação do campo também, trouxe esse aspecto muito fortemente, né? Acho que esse é talvez o start, o princípio ali, para dar conta desse aspecto. O acompanhamento que eu fiz nos últimos 4 anos de programas de formação de catadores, incluindo o Cataforte, a formação ela se baseia entre uma formação... A necessidade dos catadores hoje é em 3 eixos. Formação básica, porque a maioria não passou da 4ª série, que é clássico, são pessoas que vêm de um contexto rural para um contexto urbano, e são pessoas que passam anos sem estudar, e quando voltam a estudar e um grupo, por exemplo, uma ONG que capta recurso e começa a aplicar a formação de catadores, vem a dificuldade desses sujeitos em passar 4 horas sentados numa cadeira, porque esse é o formato de educação que a gente tem. Então, repassa uma educação que é instrumental, repassa uma educação que é bancária, para sujeitos que estão em pleno processo de transformação política. Pode ser que o movimento ainda não chegou na base, ou que eles ainda não ouviram falar sobre questão de leitura de mundo, mas eles estão sim, porque cada vez mais eles aparecem no Globo Repórter, eles aparecem no jornal, né? Vai ter a Copa do Mundo, todos os resíduos vão ser direcionados, eles são sujeitos agora de reportagens, então eles estão lendo isso de alguma forma. E aí, quando chega recurso, quando chega formação, vem esse modelo. E esse modelo se baseia basicamente em 3 partes: formação básica, alfabetização, formação técnica, que aí vem autogestão, cooperativismo, questão financeira, como gerir a questão de entrada e saída de recurso e de material, pesar, prensar, todos esses processos que têm a ver com recurso, né? É preciso organizar isso, eles têm que entender que eles precisam saber quantas toneladas dias eles triam, porque isso é a capacidade técnica deles. E vem uma outra grande necessidade, mas às vezes não chega, é a formação política e a leitura de mundo. E pelo que eu tenho observado, essa leitura de mundo está em Paulo Freire, está na educação popular, que é em contexto urbano. Então, na minha monografia, eu escrevo sobre isso, e nas considerações finais eu coloco a educação popular não formal em movimentos sociais, porque eu caracterizo a educação popular, porque ela pode ser, enfim, em vários contextos, ela é não formal e ela é em movimento popular, e a educação da pedagogia da alternância como metodologia de trabalho, uma vez que um dia que o catador passa sem trabalhar, é um dia que ele passa sem receber. Logo, não dá para ficar parado tendo aula enquanto o material está chegando na cooperativa, e se ele não vender o bag dele hoje, se ele não vender os quilos de papel, ele não tem
o recurso. E não vai ter ninguém que vai dar esse recurso para ele. Então, uma estratégia fundamental que o Cataforte traz é uma cesta básica por uma semana de estudo. Você vai ter uma semana de estudo, você não vai trabalhar, mas você vai ter uma cesta básica. Nessa semana para cobrir o que você perdeu. Então, os desafios enquanto formação de catadores, eles são gigantes. O Cataforte fez isso, outros grupos fizeram isso. Hoje em dia só dá certo se for assim. Deu, e outros cursos só fazem... Agora eles não querem mais fazer de outra forma. A maioria é mulher, né? A maioria dos catadores são mulheres e crianças, né? Então, assim, Então, assim, esse movimento, a gente está terminando agora o estudo dele, o Cataforte 3 o Cataforte 1 está sendo encerrado nesse momento. O Cataforte 2, provavelmente, no próximo semestre, no próximo ano, encerra para a gente dar início agora, em 2014, com o Cataforte 3, com 240 milhões de reais aportados junto com o BNDES, Petrobras, Fundação Banco do Brasil e próprio MTS Senais. Comentando essas dificuldades também, isso se dá porque os catadores não trabalham menos de 12 horas. 12 a 14 horas costuma ser o trabalho deles. Até porque não há coleta seletiva em boa parte dos municípios. Então, mesmo naquela sem dimensão do Riacho Fundo, eles saem para as ruas, né? Eles fazem a coleta ponto a ponto, eles saem com carrinhos ou bags ainda, né? Eles não ficam só em centros de triagem. Então, 12 a 14 horas... né, já é o que seria fundamental para que eles consigam uma renda de quase R$1.000 em Santa Catarina, né? Mas se eles trabalharem com papel limpo do Senado. Que é o caso do Riacho Fundo. A estrutural gira em torno de um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Acho que é isso. Bom, em termos de avaliação, a Raquel, considerando também a leitura que fez até o momento que ela saiu, e eu achamos que o grupo desenvolveu de maneira muito competente a apropriação teórica das questões, as questões empíricas e descritivas ficaram também muito interessantes, boas para aprofundamento. É um artigo que, digamos, pode ser modelo para o próximo livro, mas falta essa elaboração dos cenários futuros com os sujeitos do grupo relevante. Legal. Então, nesse ponto, vocês já merecem a MS. E aí vamos partir para o SS já, espero, para a gente poder, enfim, aproveitar. Tá muito bom, tá bastante consistente, e é só dar uma burilada aqui e ali, fazer umas 5 ou 6 versões. Que a boa versão mesmo é a 7ª, né? A 7ª versão é aquela... ali já está ótimo para começar a pensar em publicar. E o problema maior, portanto, é como é que você vai passar de uma realidade
de um povo que vive na condição de lumpenproletariado para um de trabalhador urbano com um status de cidadania meia boca, no fundo é isso, não é? Para nós fazermos pela universidade, pela escola pública, a reprodução desse grupo. No fundo, nós estamos lutando, uma luta desigual. No limite, mais problemático, o Renato costuma colocar o seguinte, diz, ó, no dia que a gente conseguir fazer com que esse alumínio vire a matéria-prima para uma fresadora e produtora de esquadrias de alumínio da economia solidária, pô, maravilha. Mas falta muito para isso. As cooperativas ainda industrial e tal, falta se juntar com o movimento de autogestão. O movimento de autogestão. Esse caminho da integração também pode ser uma das pistas para a gente evitar a armadilha da crítica fácil de que, pô, vocês estão jogando os caras para os leões, pô. Vocês vão qualificar a mão de obra que vai ser incorporada bem mais tarde ou mais cedo pelas empresas terceirizadas de trabalhadores, como a Universidade de Brasília faz. Então, o horizonte de acrescentar aí o debate da ligação com a ANTEAG, com o movimento de autogestão é muito importante, importantíssimo nesse caso. Talvez fosse por aí. Eu faria uma orientação que poderia estar, quem sabe, ganhando escala por aí. Podemos fechar ou se tem mais alguma observação? Tudo bem? Agora, em setembro, a Conferência Nacional do Meio Ambiente, o título de um dos painéis que os catadores foram presentes e a Claudete falou, o título era justamente os futuros empresários, né? Eles tratam os catadores como os futuros empresários. Então, e eles têm essa questão do conhecimento, algo que a gente não incluiu, e que, de fato, eu presenciei na apresentação da diretora do IPEA, do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental, que coordena a rota tecnológica, proporciona que os municípios do Rio de Janeiro façam essa rota tecnológica e tal. E eles são muito antenados, eles interferiram muito em falar da produção dos descartáveis. Né, eles comentaram do copinho, então eles deram um exemplo de um copinho falando, não, esse plástico é algo que seria interessante que não fosse produzido um plástico desse tipo, e sim fosse produzido um plástico que seja um bom resíduo para a indústria de reciclagem. Então eles têm todo esse conhecimento, justamente você comentou do alumínio, eles sabem exatamente, né, o que pode, eles sabem os riscos que eles correm em ter produtos que não sirvam para nada, que sejam mesmo aqueles que sejam completamente os rejeitos, né, que eles chamam, que não são os resíduos.
Música